A paz do Senhor, eu sou o pastor Rumininho Queiroz e o Departamento de Escola Dominical de Campo Mourão está nesse projeto de fazer essas aulas práticas, né, que vão auxiliar os professores então no nosso final de semana. Nessas aulas de hoje nós vamos tratar da lição de número 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Essa é uma lição de muita importância, então eu vou destacar pontos principais que você, professor, vai ter auxílio aí. Esses vídeos serão divididos em 3 vídeos de mais ou menos 5 minutos, aonde eu vou trazer para você desde a introdução até o tópico 3. Então, introdução, tópico 1, tópico 2 e tópico 3. Então, a introdução começa dizendo que nessa lição a gente vai estudar um símbolo. E eu quero que você grife isso aí na sua lição, um símbolo, que é chamado de porta. É sobre isso que nós vamos aprender, porta, né? Ou porta, como diz aí o carioca. Porta. Então, nesse primeiro tópico, quando você finalizar ele, o seu aluno tem que saber, perceber e pensar em uma porta. Por mais que pareça muito óbvio, é isso que você precisa fazer que seu aluno entenda no primeiro tópico, para que ele não se perca depois no segundo e no terceiro. Ok? Então, ele começa dizendo que vamos estudar um símbolo, porta estreita e porta larga, caminho apertado e caminho espaçoso. E vai pontuar algumas verdades. Então você pode introduzir dizendo, olha, irmão, hoje você vai sair daqui sabendo o que é a porta estreita, o que é a porta larga, o que é a porta estreita, o que é a porta larga, que caminho é esse estreito, que caminho é esse espaçoso, enfim. Então vamos lá. O primeiro tópico é portas e caminhos. A primeira porta que o primeiro tópico vai falar é porta estreita. E ele vai dizer, e ele vai começar dizendo e dando exemplos sobre a porta das cidades. E você pode usar isso para começar o tópico 1, dizendo que no Antigo Testamento, em volta de todas as cidades havia muros, por causa que eram muitas guerras e disputas. Então toda cidade tinha uma porta, que era uma grande, e ao redor do muro também haviam portas menores, que poucas pessoas acessavam. Então você pode introduzir dizendo isso, que é o que ele diz aqui no parágrafo 2. Sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou muro de uma cidade. Daí você conta essa história de como eram as cidades no tempo bíblico, você traz curiosidade para o seu aluno. Então, ele vai começar falando sobre porta estreita, e ele vai dizer que porta era o que estava ao redor de toda a muralha, e daí havia só uma porta onde todo mundo tinha que entrar. Todo mundo que chegava ao redor da cidade tinha que entrar por aquela porta, então se afunilava ali, tinha um grande número de pessoas e assim por diante. Aqui você pode citar exemplos como estádios de futebol, eventos na igreja. Você vai dizer, olha, irmão, nossa AGO, ela tinha lá um grande espaço, mas era uma porta lá na frente que tive que fazer fila para entrar, então a porta ficou estreita. Ok. Daí vai dizer, o tópico 2 ainda do 1, vai dizer assim, 1 e 2 diz assim, o caminho apertado. O que é o caminho apertado? O caminho apertado, ele aponta para uma conduta, então maneira de viver, que evidencia salvação ou perdição. Então, quem quer andar pelo caminho apertado, quando você olha para a vida dele, você vê que é uma vida de quem está buscando salvação. O caminho apertado tem vários significados, ok? Vários significados. Eu quero que você foque em espremer e pressionar, ok? Então, é um caminho onde você está espremido, onde tem muita gente. E você pode dizer isso e dar exemplos de lugares, de caminhos que você já passou na sua vida, que eram apertados e deu trabalho para chegar do outro lado. Você pode usar aqui o exemplo da mulher do fluxo de sangue, quando ela caminhava em meio àquela multidão que apertava ela até ela chegar a Jesus. Então ela estava num caminho apertado para conseguir a vitória. E aí, por que Jesus chama de caminho apertado? Ele dá a entender aqui no final. Por que é apertado? Porque nesse caminho você tem que amar os inimigos. Não pode ser hipócrita. Tem que acumular tesouro no céu. Como é que acumula tesouro no céu? Ofertando, dizimando, trabalhando na obra do Senhor. Então, para isso e por isso, o caminho é apertado. Então, você enfatiza. Dá exemplos aqui, se você já perdoou alguém que te fez mal,
Dá exemplo se você é um dizimista, bom, se você é professor da escola dominical, você tem que ser dizimista, no mínimo dizimista e ofertante. Falar que não pode praticar hipocrisia, que você pode dar exemplos, tá? Não fica falando muito disso. O hipócrita, não fala muito disso, só dá exemplos, entendeu? Que o foco da lição não é esse, é dizer qual é o caminho. Não é apontar quem é hipócrita da tua igreja ou coisa assim. E o 3 é a porta larga e o caminho espaçoso. O que ele vai dizer aqui? Que a porta larga e o caminho espaçoso é para quem não tem compromisso. É a porta que fica aberta, que qualquer um passa, que não tem guarda, que de qualquer maneira é conduzido. A vida de quem segue esse padrão é um padrão de vida mundano. Dê exemplos de padrão de vida mundano. Qual é o padrão de vida mundano? Sai do trabalho para o boteco beber, trair a esposa, espancar os filhos, ser adúltero, estuprador. Dá exemplos. A pessoa precisa entender o que é o caminho largo. E dá exemplos não só tão drásticos. Dá exemplo, irmão, você que o carro está fundindo, você fala, vou ter que vender porque você é um cara que está seguindo o padrão do mundo, você está enganando as pessoas. Então dê exemplos práticos de mentiras, de coisas que a gente convive no dia a dia para que quem te ouve possa entender se ela está no caminho estreito ou no caminho largo, ok? Então pessoas que andam pelo caminho largo, elas expressam as crenças e os valores delas, andando por esse caminho. Gente que xinga demais, que passa os outros para trás, como eu já disse, gente que engana os outros, né? Então, o caminho largo dá a entender uma vida desenfreada, onde você não controla as suas paixões carnais e onde você não tem domínio próprio, fruto do Espírito. E aí você pode citar exemplos de até pessoas famosas ou pessoas que você conhece, claro, sem citar nomes, pelo amor de Deus. Exemplos de pessoas que vivem essas vidas desenfreadas, aí artistas que usam drogas, se dopam. Esse é o caminho largo. E finaliza o capítulo, o 1 aqui, finaliza o 1, novamente enfatizando. Gente, a porta pode ser pequena, o caminho pode ser estreito ou pode ser uma porta larga e um caminho espaçoso. Qual você vai escolher? O caminho que te leva para o céu ou o caminho que te leva para o inferno? Então enfatiza na porta. Todo mundo tem que entender, meu Deus, tem dois caminhos. Um caminho que leva para a luz e um caminho que leva para as trevas. Ok? Vamos para o tópico 2?